Olá, forasteiro destemido por cá, coração de Maria, na cidade. Essa cidade aqui é uma cidade boa, uma cidade pacata, né? Olha, gente, eu quero ir logo ao assunto aqui. Veja bem, as igrejas ou a igreja pode sofrer uma perseguição, ou está sofrendo já uma perseguição, certo? Nós sabemos que as autoridades... Queria mandar um abraço aqui para todos vocês aí de Feira de Santana. Mandar um abraço para minha esposa, meus filhos, coração de Maria, ok? As autoridades da cidade estão perseguindo a igreja, o povo que crê diferente. O Alexandre de Moraes, eu queria pedir aqui ao YouTube, queria pedir um favor não, queria que o YouTube respeitasse o direito que eu tenho aqui no Brasil, de poder postar, porque vocês vivem dos conteúdos que nós postamos nas redes sociais. Então vocês têm que nos respeitar, viu, YouTube? Dá essa força para nós aí. Dá essa força para nós. Então as autoridades estão querendo controlar a minha e a tua vida, viu, gente? Os ministros, juízes, promotores estão aí querendo controlar a tua e a minha vida. As autoridades, o poder judiciário não foi colocado lá no poder para controlar você e eu. Eles foram colocados lá no poder para julgar cada um de nós segundo o Código Penal que nós temos aqui no Brasil e a Constituição Federal. Nada mais do que isso, ok? Mas o que a gente está vendo é que juízes estão aí julgando fora do Código Penal e fora da Constituição, ao seu bel prazer. E a gente não pode baixar a cabeça não, viu? A gente não pode baixar a cabeça não. Com todo o respeito que nós temos que ter pelas autoridades. Agora, essas ordens arbitrárias, absurdas, que ele quer impor sobre mim e sobre você, a gente não tem que nós não temos que aceitar, ok? Nós temos que rejeitar. Ah, mas é autoridade, e daí? E daí? Porque exerce um poder de autoridade, tem direito de passar por cima dos meus direitos? Porque ele é uma autoridade, ele tem poder de passar por cima dos direitos fundamentais que eu tenho, dentro da Constituição e também dentro das Escrituras Sagradas? Não, ele não tem esse direito. Então, em cima de mim, com todo o respeito que eu tenho que ter, a obrigação de respeitar as autoridades. Agora, as decisões arbitrárias, as decisões controversas, eu não vou acatar. Okay? Eu não vou acatar. E as consequências, deixa com Deus. As consequências, deixa com Deus, tá certo? Deixa com Deus. Deixa que Deus conduza a nossa vida. Se haverá consequência? Claro que vai. Claro que vai. Tá vendo o caso Daniel Silveira não aí? O deputado federal que foi preso por Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, uma prisão ilegal. Ilegal, todo mundo sabe disso. E Daniel Silveira voltou ao posto de deputado federal, depois de 1 ano de cadeia que tirou, sem cometer crime nenhum, por crime de opinião, uma coisa que não tem dentro do Código Penal e também não tem na Constituição. Não existe essa lei, crime de opinião. E ele foi preso por crime de opinião, certo? Porque o senhor Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo Tribunal Federal, acha por direito passar por cima do direito do povo. Não é assim não, senhor Alexandre. Aqui tem homem, viu? Brasil tem homem, viu, Alexandre de Moraes? Essa caneta que o senhor tem aí, e essa capa preta que o senhor usa nas costas, não dá o direito ao senhor a querer controlar a vida das pessoas. Certo? Não dá o direito não, viu? Vamos lá. Olha, gente. Então a perseguição está a todo vapor aqui no Brasil, viu? Todo vapor. Se você prestar atenção, você está a todo vapor. Mas devemos ou não obedecer essas autoridades? Gente, nós não somos propriedade de autoridade nenhuma na Terra, com todo o respeito que eu tenho que ter pelas autoridades, mas a verdade tem que ser dita. Eu não sou propriedade das autoridades da Terra.
Você é propriedade de quem? De Deus. O único proprietário da nossa vida, quem deve controlar a nossa vida é o Pai. É Deus, o Criador. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Você já ouviu falar nele? Alô, Alexandre de Moraes, você tem alguma... Você conversa com esse ser, com essa pessoa, Deus Criador dos céus e da terra? O senhor tem conversado, Alexandre de Moraes? Prestar conta a ele é duro, seu Alexandre. Volta atrás. O Alexandria, né? Alexandria é uma história de um parentesco aí. Pelo menos no nome. Então veja bem, gente. Devemos ou não obedecer às autoridades naquilo que eles disser. Naqueles que ele mandar. Mesmo que esteja fora da Constituição, mesmo que esteja fora do Código Penal, você tem ou não que obedecer e dizer sim senhor, sim senhor. Ficar só assim, sim senhor. Vamos ver se Deus fez isso, irmão. Vamos ver. Aqui eu vou contar um episódio, estou com a Bíblia na mão. Aqui, ó. Aqui diz assim: o Nabucodonosor mandou fazer uma estátua que media 27 metros de altura por 2 metros de 70 de largura. Então aqui, o rei Nabucodonosor na Babilônia mandou levantar uma estátua com 7 metros de altura, né? 27 metros de altura. Depois, no verso 2, depois, na província de Dura. E convidou todos os povos para a inauguração. Depois, ordenou que todos os governadores religiosos, prefeitos, governadores da província, dos juízes e tesoureiro, magistrados, conselheiros e todas as outras autoridades viessem à cerimônia da inauguração da estátua. Todos eles vieram e ficaram de pé diante daquela estátua. Para a cerimônia de inauguração, aí, encarregados de anunciar, começou a cerimônia, dizer em voz alta: povo, olha lá, povo de todas as nações, raça, línguas, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, das harpas e de todos os instrumentos musicais, ajoelhem-se todo e adore a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora na fornalha de fogo. Aqui está um decreto. Aqui está um decreto pela maior autoridade da Babilônia, Nabucodonosor, para que todos viessem à consagração daquela estátua, e na hora que começasse a tocar as músicas, todos deveriam se ajoelhar perante aquela imagem que Nabucodonosor tinha levantado no campo de Dura. Olha que o negócio é sério aqui, viu, gente? Vamos continuar o verso. Quem não se ajoelhar, então, quem não se ajoelhar e não adorar a estátua, será jogado na mesma hora na fornalha de fogo. E aí, olha a ordem, olha o decreto do governador, olha o decreto do presidente daquela época, Nabucodonosor. Quem não se ajoelhasse, iria ser lançado na fornalha de fogo. Assim, logo que os instrumentos começaram a tocar, todas as pessoas que estavam ali se ajoelharam e adoraram a estátua de ouro. Todos que estavam ali naquela cerimônia se ajoelharam diante da estátua de ouro. No verso 8, a gente vai ver aqui um episódio diferenciado, seguindo o mesmo raciocínio daquela cerimônia. Foi nesta hora que alguns astrólogos aproveitaram a ocasião para acusar os judeus. Veja que ali tem um povo escravizado, os judeus. Que o rei viva para sempre. O Senhor deu a seguinte ordem: quando ouvires o som da trombeta musicais de todos se ajoelhassem à adoração da estátua de ouro. Quem desobedecer essa ordem será jogado na fornalha de fogo.
Quem desobedecer essa ordem será jogado na fornalha acesa. Ora, o Senhor pôs como administradores da província da Babilônia alguns judeus. Estes judeus, Sadraque, Mesaque e Abidnego, não respeitam o Senhor, não presta culto ao Deus do Senhor e nem adora a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Olha, gente, aqui está alguns observadores ali da Babilônia, algumas autoridades. Olha, existe 3 homens aí de judeu aí que não se ajoelharam na hora. Ao ouvir isso, Nabucodonosor ficou furioso e mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles foram levados para o lugar onde o rei estava. E ele lhe disse a verdade. É verdade que você não presta culto ao meu Deus e nem adora a estátua de ouro que eu mandei fazer? Pois bem, ajoelhe e adorar a estátua. Logo que os instrumentos musicais começarem a tocar, senão vocês serão jogados na mesma hora na fornalha de fogo acesa. E quem é o Deus que pode te salvar da fornalha? Sadraque. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Disse assim a autoridade: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o Senhor Deus é a quem nós adoramos, quiser, ele poderá nos salvar da fornalha e nos livrar do teu poder, ó rei. E mesmo que o nosso Deus não nos salve, o Senhor pode ficar sabendo que não prestaremos culto ao seu Deus e nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor mandou fazer. Gente, aqui está uma ordem, um decreto feito pela autoridade maior da Babilônia para que todos se ajoelhassem. Sadraque, Mesaque e Abidnego decidiu a enfrentar as autoridades, decidiu a desobedecer uma ordem. E olha que a ameaça era grande, se eles não ia ser jogado na fornalha de fogo. Gente, eu quero resumir aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Nós sabemos o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abidnego por não obedecer uma ordem, um decreto. Mas lembrando você que eles foram jogados na fornalha de fogo. Mas Deus o livrou. Deus o livrou. Alô ao senhor Alexandre de Moraes e todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Podem ficar sabendo, ó Alexandre, mesmo que o Senhor nos jogue na fornalha de fogo, que é o presídio, eu não irei me ajoelhar e nem irei prestar reverência à sua autoridade, porque não devo obediência ao Senhor, devo obediência a Deus. Ah, mas você será lançado na fornalha, e daí? E daí? A gente não temos que obedecer a homem, nós temos que obedecer a Deus. Nós não devemos obediência a homem, nós devemos obediência a Deus. E o que a gente está passando hoje no Brasil, gente, é uma ditadura da toga. Da toga. Os governadores, prefeitos, poder judiciário municipal, poder judiciário estadual e poder judiciário ao nível todo do Brasil, federal, muitos dos seus membros que estão aí no poder judiciário está querendo que a gente se ajoelhe às suas ordens, aos seus decretos. Não. Não, Nina, não, senhor. A gente não vamos obedecer a essas ordens arbitrárias, anticonstitucional,
e antidemocrático. Certo? Não. Alô, Brasil, vamos embora, vamos embora. Precisamos eleger o presidente Jair Messias Bolsonaro, viu, gente? Ou Jair, ou já era. Se a gente não botar esse presidente novamente na condução desse Brasil, lembrando você que o cara de 9 dedos vai voltar com sangue nos olhos, sangue nos dentes. Porque ele é conduzido pelo dragão vermelho. Lula é conduzido pelo dragão vermelho. E Lula botou lá no Supremo Tribunal Federal os ministros que pudesse aparelhar e pudesse favorecê-lo. Como a gente sabe aí, né? Eu não estou falando aqui fake news, gente. Estou falando algo que está aí, que aconteceu, que é real. Ele foi colocado na rua para voltar a presidir o Brasil, porque Lula no poder favorece bandido. Né? Nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Alô, YouTube, por amor de Deus, deixa meu vídeo subir. Obedeça meus direitos. Assim como eu obedeço as regras da plataforma. Então, gente, queria aqui finalizar. Obediência a Deus. E os ministros do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do senhor Alexandre de Moraes, a gente temos que orar, viu? Para a gente derrubar aí esse espírito que está nos querendo que a gente se ajoelhe diante das ordens, como Nabucodonosor ordenou. Mas ali tiveram 2 homens que fizeram a diferença. Você está fazendo a diferença? Você está obedecendo às regras dos homens? Lembrando que eles não são o nosso dono. Eles foram colocados aí para administrar os bens materiais. Não é para administrar a minha e a tua vida. Não, não. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, esses povos aí que estão lá no poder, eles não foram colocados para administrar a minha e nem a tua vida. Eles foram colocados no poder para administrar os bens que nós adquirimos, materiais, e não a minha e a tua vida, ok? Que Deus abençoe e não se drobe a eles. E as consequências? Não importa. As consequências deixa nas mãos de Deus. Forasteiro por cá, Coração de Maria, hoje, 27. Estamos juntos para lutar para um Brasil melhor. Vai vendo, Brasil.